Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre legado. No dicionário a gente encontra o seguinte: jurídico. O que uma pessoa deixa em testamento, último desejo de alguém, efetivado por meio de transferência de valores, bens, herança. Ou missão determinada a alguém por quem está prestes a morrer. O que é passado às gerações que se seguem. O legado do meu avô, por exemplo. A gente pode falar de legado quando a gente fala de legado cultural, o legado do Império Romano, o legado dos idiomas latinos, ou algo assim. Mas hoje eu queria falar do legado da fé, do que realmente pode transformar a vida de uma pessoa e das suas gerações futuras. Eu tive uma experiência incrível hoje e foi muito forte como Deus falou comigo. Mas antes de eu contar o que aconteceu, vamos ler comigo a história da Sunamita, uma mulher sem nome, mas que por amor ao Senhor deixou um legado que foi transformador, não só para a vida dela, como da sua família também. Essa história gira em torno de Eliseu, de novo Eliseu, no livro de 2 Reis, capítulo 4. É um texto um pouco longo, mas eu vou ler algumas partes. Versículo 8. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para comer. Ela disse a seu marido: tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, ele poderá se hospedar aqui quando vier nos visitar. Certo dia, Eliseu mandou Geazi chamá-la, no versículo 13. Tu tens feito muito por nós. O que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para interceder perante o rei ou o comandante do exército? Afinal, Eliseu era um homem influente, ele era o sacerdote de Israel. Ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Então, ele disse: que faremos então por você? E o servo de Eliseu, Geazi, lembra dele? Aquele que o Senhor abriu os olhos para ver o exército? Ele diz assim: ela não tem filho e seu marido é velho. Então Eliseu manda chamar novamente a mulher e ele diz a ela, no versículo 16: nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu havia dito. 18. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai ao campo. No 19. Mas ele gritou então ao pai: minha cabeça, minha cabeça. O pai disse a um servo: leva-o à mãe. Este o pegou e levou a sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Chamou seu marido e disse: manda-me, por favor, um dos servos e umas jumentas para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele disse: por que queres encontrá-lo hoje? E aí no versículo 25, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ela o viu de longe, o homem de Deus disse: lá vem a sunamita. Corre ao encontro dela, Geazi, e pergunta-lhes: está tudo bem? Como está seu marido? Como está seu filho? E assim foi Geazi. E assim ela respondeu: vai tudo bem. Gente, essa mulher tinha acabado de perder o filho. Pensa nesse nível de fé. Vai tudo bem. Quando ela chegou ao monte, diante do homem de Deus, agarrou-se aos seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque está angustiada, e o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Então ela disse: por acaso pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes. Depois no versículo 30 ela diz: tão certo como vive o Senhor e tu vives, eu não te deixarei. Então Eliseu se levantou e a seguiu. No versículo 32, quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado e morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a sua boca, os olhos sobre seus olhos e as mãos sobre as suas mãos. Ficou encurvado sobre ele até que o corpo do menino aqueceu. E Eliseu faz isso de novo, até que o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. Então
no versículo 37. Ela entra, prostra-se aos pés de Eliseu, inclinando-se até o chão, pega seu filho e se vai. Anos depois, lá em 2 Reis, no capítulo 8, Eliseu diz assim, diz a história. Eliseu tinha dito àquela mulher, cujo filho ele havia ressuscitado: saia daqui com tua família e vai habitar onde puderes, porque o Senhor enviou fome que assolará a terra por 7 anos. Então a mulher saiu conforme a palavra do homem de Deus e foi habitar com a família na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou e foi pedir ao rei a sua casa e suas terras de volta. O rei falava com Geazi, lembra o servo de Eliseu? E dizia, conta-me a respeito de todos os grandes feitos de Eliseu. Quando ele estava contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o morto, a mulher cujo filho havia sido ressuscitado foi pedir ao rei a sua casa e suas terras de volta. Então Geazi disse, rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial e disse, faze restituir-lhe tudo o que era teu, todas as rendas da terra desde o dia em que deixou o país até agora. Alguns diriam até que foi uma grande coincidência, né? Ela ter chegado ali bem na hora. Mas sabe, não existem coincidências. E hoje eu tive uma prova disso na minha vida. Eu estava ali resolvendo um problema, uma questão jurídica da venda da minha casa, e eu me deparei sentado na frente de um homem que era o melhor amigo do pai da minha melhor amiga. E sentado ali, nós começamos a conversar sobre como eles se conheciam. Eu não sei porquê, aquela vontade de perguntar, você conhece o Tércio? Aquela vontade me veio e ele começou a falar, puxa, o Tércio era meu irmão. E aí eu disse, puxa vida, a filha dele é minha irmã, do coração. Sabe, às vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas que a gente não entende no momento o porquê. A gente tem afinidades, a gente se liga e muitas vezes temos as oportunidades de ajudar essas pessoas. Assim como essa mulher sunamita teve a oportunidade de ajudar o profeta com o que ela tinha de recurso, com o chamado dela para aquele momento. Ela sentiu um grande carinho por aquele profeta que era um homem de Deus, criou condições para quando ele passasse lá naquela região, ele estivesse bem acomodado. Não porque ela sabia que lá na frente haveriam milagres na vida dela. Ela fez porque sim. Ela fez porque ela era grata a Deus pela vida que ela tinha. Quando o profeta pergunta para ela o que ela precisava, ela disse, nada, eu vivo bem. Quando Geazi perguntou para ela se ia tudo bem com o marido e com o filho, e ela, ansiosa por encontrar o profeta, ela respondeu, vai tudo bem. Mas não porque estava tudo bem, porque ela cria que ia ficar tudo bem. Ela tinha uma fé tão grande, tão tremenda, que ela tinha certeza que Deus não teria dado um filho para ela por acaso, para que ela passasse por aquilo. E assim foi, conforme a sua fé. Ela foi até o profeta foi até o filho dela e o ressuscitou. E depois, mais tarde, em troca desse cuidado que ela teve com o profeta, ele de antemão entregou uma profecia de Deus, dizendo que a fome ia chegar naquela terra e que era tempo dela sair de lá. Então foi maravilhoso, porque assim como ela se dedicou, sem esperar nada em troca, e recebeu o primeiro grande milagre na vida dela, ela recebeu um novo milagre. Depois desses 7 anos de fome, ela teve restituído tudo que era dela. As suas terras, a renda que ela perdeu vivendo como estrangeira numa terra, vivendo de favor com familiares durante esses 7 anos, ela recebeu tudo em troca, porque Deus honrou a sua fé. Ela foi fiel até o fim. Ela foi obediente até o fim. O profeta falou para ela, saia da tua terra. O que você faria se alguém chegasse para você e dissesse, vai haver fome aqui, saia da tua casa, deixe tudo para trás? Difícil, né? Mas ela obedeceu. Ela obedeceu e ela teve em troca a honra dada por Deus. E que coincidência, não? Ela chegar bem na hora que o servo do profeta estava contando a história da vida dela. Gente, Deus é muito caprichoso. Deus é muito detalhista. Eu vivo numa cidade com 1.200.000 habitantes, mas eu tinha que ter encontrado um homem para honrar a memória desse grande amigo que um dia honrou a minha vida. Então, eu tenho certeza que hoje
eu tive a prova do quanto o legado é importante. Porque a Sunamita deixou uma história que marcou a vida da sua geração. Com certeza, não só o rei soube da história dela, muitos outros souberam da história dela. E talvez tenham seguido seu exemplo. E eu queria fazer essa homenagem hoje ao Tércio, porque ele foi um homem que deixou um legado. E com todas as pessoas com quem a gente conversa, e com esse amigo dele que eu encontrei hoje, a gente pôde ver o legado que ele deixou como homem de Deus, o testemunho que ele deixou como servo, quantas vidas ele abençoou, assim como ele abençoou a minha, e que belo exemplo ele deixou. Todos nós somos homens, mulheres, temos defeitos, qualidades, mas a gente nunca pode esquecer que tudo que a gente faz aqui nos deixa um legado para o futuro, bom ou ruim. E que a gente sempre tenha isso em mente, né? De que esse legado para as nossas gerações futuras e para aqueles que nos cercam tem um valor imenso para Deus. Essa mulher sunamita, ela era determinada, ela era obediente e ela tinha muito amor e um espírito de servir dentro de si. Por isso ela não se conteve em beneficiar o profeta, em honrá-lo. E eu vejo que a vida do Tércio foi cheia disso, cheia desse espírito de servir. Servir ao reino, não para receber nada em troca, mas para que ele pudesse satisfazer o propósito, o chamado do seu coração. Ela era uma mulher rica, era o que ela tinha para oferecer, esse tipo de cuidado. Assim como o Tércio pôde servir o reino, deixando esse legado de bondade com as pessoas que passaram pela vida dele. E que cada um de vocês possa encontrar esse chamado, esse propósito, para que essa realização através do servir venha e que você possa deixar um legado e que marque a vida das pessoas. E que a gente possa ser também como essa sunamita, que em nenhum momento murmurou. Em todo o tempo ela estava dizendo, vai tudo bem. Está tudo bem. Quando a gente crê no Deus Todo-Poderoso, quando a gente crê que Ele sabe de todas as coisas a respeito da nossa vida, não há o que temer. Tudo vai bem. A gente só precisa crer. Como eu falei no vídeo passado, nós precisamos tirar o foco dos nossos problemas, das nossas angústias, das nossas dúvidas, das nossas necessidades e colocar o foco nesse Deus Altíssimo, que já fez tudo o que precisava ser feito. Ele já entregou seu Filho para salvar a nossa vida. Ele criou o perdão para os nossos pecados através de Cristo. Nós não precisamos de mais nada, não precisamos nos preocupar com mais nada, porque Ele é capaz de fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é um Deus maravilhoso, Ele nos ama e Ele é extremamente detalhista, caprichoso e bem-humorado. Eu tenho certeza que se você buscar, você vai poder viver experiências que vão te mostrar. E quando eu cheguei em casa contando essa história para os meus filhos, o Espírito Santo falou logo comigo sobre a história dessa sunamita. E foi maravilhoso. E eu fico muito grata por poder compartilhar essa história com vocês, porque realmente mexeu muito com o meu coração. Eu queria deixar ainda um Salmo 115, que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. E no versículo 11, vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. O Senhor tem se lembrado de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que o temem. Os que temem ao Senhor, tanto grandes quanto pequenos. Que nesse dia nós possamos nos lembrar dessa história, da história da sunamita. E buscar essa gratidão, buscar o espírito de servir, buscar encontrar o nosso propósito para que nós possamos deixar um legado de bênção para as nossas gerações futuras, para que nós possamos deixar essa herança, esse testemunho na terra, de confiança nesse Deus maravilhoso que nós servimos. Obrigada, Tércio. Um beijo enorme.